Nós vamos ler a partir do versículo 24. Mateus 13. Mateus 13, 24. E a palavra de Deus nos diz outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Aleluia. Não, respondeu ele, aleluia, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para que sejam queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Vamos ler ainda o verso, a partir do verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Até aqui. Jesus vinha caminhando por essa região e ainda usando o barco como púlpito e tendo aquela imensa multidão na areia da praia como um auditório. Ele propõe essa parábola e Jesus usa essa forma de transmitir a sua mensagem com a intenção de revelar verdades ainda obscurecidas. E nesta parábola ele nos dá detalhes do processo de semeadura, onde ele nos ensina que enquanto o reino de Deus está ativamente sendo ampliado, sendo fundado na terra, o inimigo está também paralelamente trabalhando, semeando e tentando perturbar as ações e as obras do reino. Jesus, ele usa os elementos da natureza para o ilustrar de forma bem simples e facilitar o entendimento dos ouvintes. E mesmo assim, a gente percebe aqui no versículo 36, os seus
discípulos vão lhe pedir explicações detalhadas. E a gente começa a olhar alguns elementos que Jesus usa aqui, que são muito bem conhecidos, principalmente por aquelas pessoas que estavam ali, por aquela multidão, que é o trigo, que é classificado por Jesus como boa semente e considerado como os filhos do reino. Está lá no versículo 38, mantém a sua Bíblia aberta. São os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. E o outro também muito conhecido entre eles é o joio, uma espécie de erva venenosa, parecida, muito parecida com o trigo, mas que não é classificado como os filhos do maligno. Quem é o maligno? O maligno é o diabo, que é o inimigo que semeou o joio. Ou seja, o joio são os filhos do maligno. Por isso Paulo, ele nos dá um aviso, ele lembra a igreja, ele lembra aos filhos do reino que a nossa luta não é contra as pessoas. Nós não lutamos contra pessoas, mas a nossa luta se dá no mundo espiritual. Está lá em Efésios capítulo 6. Jesus afirmou também em Mateus 17, 21, em uma situação em que os discípulos não conseguiam libertar um rapaz que estava endemoniado. Eles não conseguiram fazer, e depois eles perguntaram: por que nós não conseguimos? E Jesus nos diz: esta casta só sai com jejum e oração. Então, quando nós lançamos o desafio para as nossas células, para os nossos discípulos, para as nossas igrejas, que é a importância de estarmos em oração permanente, em jejum constante, apresentando propósitos diante de Deus para que coisas se movam no mundo espiritual a favor do reino. E às vezes nós somos levados a pensar que jejum e oração é somente para nós conquistarmos um carro novo, uma casa nova, uma geladeira nova. Irmãos, isso acaba sendo uma consequência do seu relacionamento com Deus e da sua preocupação em alcançar aquilo que Deus colocou para que você seja instrumento para alcançar, que são as vidas que Ele tem colocado diante de você. Eu não conheço alguém que você... É possível que eu não conheça muitas pessoas que você conhece. E o Senhor então te dá essa comissão, porque a comissão é para todos nós, que está escrito ali em Mateus capítulo 20, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E esse ide, ele precisa queimar em nosso coração, para que venhamos cumprir a nossa missão. A missão é da igreja. Mas a oração e o jejum, elas são parte fundamental para que ocorra os milagres que Deus tem preparado, tudo aquilo que Deus tem preparado. E eu fico pensando e dividir aqui em algumas partes esta mensagem. Coloquei aqui um tema, poderia ser outro, você pode até imaginar um outro ao decorrer da transmissão da mensagem, mas eu coloquei assim: como tomar posse do meu direito de filho do reino. Como tomar posse disso? Isso é uma frase, tem sido uma frase muito comum
né? Tome posse. Você pode tomar posse. E tome posse disso, tome posse daquilo. Mas o fator principal que a gente precisa tomar posse é do direito de ser filho do reino. Você pode sim ser filho do reino, porque a Bíblia diz em João 1,12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É a própria palavra confirmando que nós temos esse direito, nós temos o poder de tomar esse direito, de tomar posse desse direito, de nos tornarmos filhos de Deus. Mas a Bíblia também nos faz um alerta em João 10,10, falando exatamente sobre o inimigo de Deus e, em consequência, nosso inimigo. Ele diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E como vencer esse ladrão, esse inimigo? Jesus ainda no mesmo versículo vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham de maneira plena. E o tópico que eu coloquei aqui foi: pergunte à pessoa certa, para que a gente consiga entender as coisas do reino e como nós devemos nos portar e quais ações que nós precisamos tomar para que sejamos filho do reino. Hoje nós vivemos uma guerra de narrativas, né, onde os assuntos mais debatidos são sobre religião, são sobre política. Eu me lembro que há muitos anos, e esses debates, eles estão acontecendo nas mídias sociais, nas redes sociais, na TV e no rádio. Nós não conseguimos ali ter um debate porque não há a participação popular efetiva para defender os seus pontos de vista, sejam eles religiosos, sejam eles de ordem política. Mas nós não vamos aqui falar sobre isso. Mas eu me lembro que há muitos anos, tá? Alguns anos atrás, tá? Eu tive um sonho, e eu quero deixar claro que eu não fico sonhando toda hora e isso aqui vai acontecer, não, tá? De que tem muito tempo eu tive um sonho que o Senhor me falou claramente, como que de forma até audível, e ele dizia: quem dominar a comunicação dominará o mundo. Estranho, isso tinha bastante tempo. Esse advento da internet, ele ainda estava se formando, né? Estava começando a ser amplamente alcançado por parte da população. Eu lembro que nesta época eu estava muito envolvido em passar uns filmes que eu consegui nos DVDs, que falava sobre os grandes avivamentos que ocorreram em alguns países na década de 80, de 90. E um pastor se interessou em transmitir, né, e passar lá no telão da sua igreja um desses vídeos. Ele achou que seria produtivo para a sua igreja ser impactada pelos avivamentos ali então testemunhados. E nesse momento, enquanto o culto, enquanto a apresentação terminou, o pastor me deu o microfone, né? E eu, assim, ainda muito nervoso, porque eu
né? Eu não tinha ainda, eu não estava tão solto assim, né? Eu estava preocupado. Então eu decidi simplesmente orar com a igreja. E aquela igreja tinha ali mais ou menos umas 500 pessoas. Você falar para 2 sentados aqui numa cadeira é uma coisa, mas você falar para um auditório de 500 pessoas, quando você ainda não acostumou a fazer isso, né? Então eu comecei a orar e, tomado ali pelo Espírito do Senhor na oração, eu orei e na oração eu acabei dizendo assim: Senhor, e eu não projetei isso, tá? Eu não idealizei isso, mas eu orei assim: Senhor, quebra a emissora tal. Eu não vou falar o nome da emissora, pois ela é instrumento, ela tem sido instrumento de Satanás. Isso me leva a voltar aqui na pergunta ou na afirmação que fiz. Consulte a pessoa certa a respeito dos assuntos de Deus. Quando você vai consertar o seu carro, você tem que procurar um mecânico, não um pedreiro. Né? Quando você vai fazer uma parede, você vai procurar o pedreiro e não o mecânico. Porque não vai funcionar, não vai sair certo. E da mesma coisa, e da mesma forma, é as coisas que se relacionam com as coisas de Deus. E como eu disse, os debates que têm acontecido nas redes sociais, as falas que estão sendo apresentadas através das televisões e rádio a respeito da religião e a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de pecado, a respeito de comunhão com Deus, de vida cristã, tem desviado muitos cristãos do foco, que é a própria palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos a direção para caminharmos, caminharmos firmes, para sermos realmente filhos do Reino. A nossa defesa é a nossa comunhão com Deus através da leitura da palavra de Deus, através da nossa oração, que nós chamamos aqui de TSD, que é o tempo a sós com Deus. Se você não tem esse hábito, comece a desenvolver esse hábito. Separe um tempo precioso para estar na presença de Deus. Não há lugar melhor. Todas essas mazelas que você tem enfrentado na sua vida, elas serão curadas através da autoministração, né? Se a gente pode usar essa palavra. Você ir até a palavra de Deus todos os dias e pedir ao Espírito Santo que te revele as coisas que Ele tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família. Mas o que nós precisamos pensar e continuar pensando, eu estou perguntando para a pessoa certa, eu estou ouvindo as pessoas certas, para que eu seja realmente um filho do reino. O versículo 36 nos indica o interesse dos discípulos por entender o que significava aquela parábola. E Jesus traz a explicação dele. E eu queria falar de maneira dividida, bem separadinho aqui. Que Jesus fala no versículo 37. Quem sai a semear? O Filho do Homem. O próprio Jesus. Jesus saiu a semear a sua palavra. Ele foi o primeiro a falar sobre a sua palavra naquele tempo. Evidente que nós sabemos que João Batista veio anunciando o arrependimento, que a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
é chegado o reino dos céus. E Jesus então vem aqui e se apresenta como Filho do Homem. Era uma forma de Jesus apresentar a si mesmo como Cristo, como Deus, como Salvador. E Jesus então é o semeador. O campo é o mundo. O que é o mundo? O mundo representa todos nós que habitamos aqui, que estamos nesse lugar. E a palavra de Deus diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus tinha um propósito quando envia Jesus mudar o rumo da humanidade, que era o rumo, que era um destino de morte. E Jesus toma sobre si a nossa morte. Então o amor de Deus é o amor de Deus que nos constrange. A boa semente, os filhos do rei. E o joio são os filhos do maligno, o diabo. O inimigo. Quem é o inimigo? Quem semeou a semente venenosa no mundo, que é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Depois, a eternidade. Em Hebreus 9, 27 e 28, vai nos dizer sobre o destino de cada um de nós. E diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecer a segunda vez, não para tirar os pecados do mundo, mas para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Os ceifeiros são os anjos que vão obedecer à ordem que Deus deu. Esses aqui me pertencem, aqueles ali ide para o fogo eterno. A palavra de Deus, ela nos dá a direção para nos tornarmos filhos do reino. Mas nós tomamos a decisão se queremos ser filhos do reino. Então até aqui nós orientamos e aprendemos que precisamos fazer a pergunta à pessoa certa. É bom a gente pensar, em segundo lugar, a identificar qual é a nossa situação hoje. Porque o reino tem urgências. Anteontem, né, nós fomos impactados com uma notícia muito triste para toda a nação, para todos nós, mesmo aqueles que não eram seguidores do trabalho dessa moça, mas isso causou um impacto em toda a nação, até porque também foi amplamente divulgado pelas mídias. Por isso a urgência de nós identificarmos a nossa situação hoje. Em meio aos personagens indicados nas parábolas, eu estou chamando de personagens, mas nós podemos ser trigo ou joio. Os outros nós não podemos ser. Ou nós somos trigo, ou nós somos o joio. Sem nos esquecermos
sem nos esquecermos que o joio se parece muito com o trigo, sendo muito difícil a sua identificação, principalmente no início, quando ele está sendo ali semeado. E Jesus, ao contar esta parábola, ele demonstra que tem conhecimento sobre todas as coisas. E, pois naquele tempo era comum, sabe, as pessoas fazerem essa maldade de lançar, de semear isso, ervas venenosas no campo vizinho, que inclusive no direito, na justiça romana, contém determinações sobre essas ocorrências. Um escritor chamado Hans Christian Lineker, ele nos relata um exemplo real parecido com essa parábola. Ele conta que um agricultor pobre levou o seu rebanho, seu pequeno rebanho, para pastar em um campo alheio, que era proibido, que era ilegal. Porém, ele foi denunciado por um terceiro ao proprietário da terra. O denunciado relata como se vingou do denunciante. Abre aspas. Ele diz: no fim do verão desci ao vale, no qual há juncos da altura de uma pessoa, e com vagens de sementes semelhantes aos grãos de capim africano. Colhi as vagens até encher a capa, passei as suas pontas pelas aberturas dos braços. Ele usava uma capa de manga comprida. Debulhei e soprei as sementes de junco. Antes do ano seguinte, a lavoura estava bem cheia de junco. Daquele dia até hoje, passaram-se 20 anos, sem que o proprietário pudesse rasgar um suco sequer naquela terra, por causa da quantidade de junco. As oliveiras que haviam ali secaram, e ele as cortou. Podemos pensar em alguns joios plantados por Satanás de maneira sutil no nosso coração. Pensar em algumas sementes venenosas que Satanás pode ter plantado no teu coração, no meu coração. E se eu não cuidar, se eu não me cuidar, se eu não estiver comunhão com Deus, somos todos passíveis de ser atingidos quando nós nos distanciamos do reino, quando nós começamos a andar para trás. E olha, a primeira coisa que acontece, que a gente tem observado e aprendido, primeiro a gente para de andar para frente. A gente para. E daqui a pouco a gente começa a dar os passos para trás. E vamos dando os nossos passinhos para trás. E daqui a pouco a gente está desacreditando. E continuamos andando para trás. E daqui a pouco, além de desacreditar, a gente começa a criticar. E daqui a pouco, além de criticar, a gente começa a profanar o próprio. Por isso a importância do seu jejum, da sua oração, do TSD. A gente não para de falar sobre isso, porque é muito importante. Você já ouviu alguém dizer frases como: para servir a Deus não preciso ir à igreja? E acolheu isso no seu coração como sendo uma verdade? Descredenciando o que a própria Bíblia diz sobre a igreja. Jesus disse:
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja pertence ao Senhor. Ela é a agência do reino de Deus aqui na terra, porque ela proclama aquilo que Deus nos ensinou. Nós proclamamos a vida de Cristo. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, verso 25, ele diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Outros afirmam: todos os dias faço minhas orações e Deus me ouve e tem me abençoado. Isso é suficiente para mim. Cuidado com essa crença. A Bíblia diz, Jesus afirma ali em Lucas 13, 24 ao 27. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque lhe digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não conheço, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Não se engane, filho, não se engane. Uma vida sem compromisso com a verdade bíblica não nos torna filhos do reino. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês: para sermos filhos do reino, nós precisamos procurar as pessoas certas para nos orientar. A importância do discipulado. Jesus andava com seus 12 discípulos e eles aprenderam e morreram das formas mais horríveis que você pode imaginar. Uns foram decapitados, outros morreram crucificados, outros cerrados ao meio, para que o Evangelho chegasse aqui até hoje. Se não fosse uma verdade espiritual, isso já tinha ficado para trás, não chegaria até nós. Mas o Senhor cuidou para que chegasse até nós. E nós devemos acolher essa palavra no nosso coração. Pergunte à pessoa certa. Envolva-se com a casa do Senhor. Envolva-se com a igreja. Envolva-se com o serviço. Tenha o seu coração o desejo de honrar ao Senhor. Identifique hoje como é que está a sua situação. Reconhecer o reino de Deus. Saber que o reino de Deus não pode ser composto de trigo e joio. Não tem como andar juntos. Jesus afirmou no verso 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Tem um texto lá em Gálatas, capítulo 5, que nos ajuda muito bem a compreendermos se somos ou não filhos do reino, ou se somos filhos do maligno.
A palavra de Deus, muitas vezes, ela é dura para conosco. Os próprios discípulos falaram, creio que lá em João 6:60, eles disseram: como é dura essa palavra, quem suportará? Mas ela é dura para nos orientar. Quando você vê alguém indo atravessar uma rua onde vem um carro, você grita ou você fala: meu amor, sai daí, cuidado. Ou você dá um berro para que a pessoa seja alertada e saia daquela situação de morte, de perigo. E é assim a palavra, ela nos orienta, e muitas vezes de maneira dura, para que a gente possa enxergar aquilo que não estamos conseguindo ver. O destino da humanidade só tem dois: ou é o céu ou é o inferno, e com isso nós não podemos brincar. É muito pior do que perder um emprego, ou perder um carro, ou perder uma casa. É perder a eternidade. Fique alerta, ouça a palavra, creia em Deus, creia em Jesus. Em Gálatas 5 diz: ora, as obras da carne são manifestas, as obras do joio são manifestas, as obras dos filhos do maligno são manifestas. E o escritor, o apóstolo Paulo, ele traz uma lista, mas hoje muitas coisas podem ser inseridas aqui. E nessa lista ele diz: imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, disenções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas coisas são praticadas pelos filhos do maligno. E a gente fala dessas coisas para que a igreja seja alertada, para que essas coisas sejam tiradas no meio da igreja. E para você que deseja se aproximar do Senhor, ao se arrepender dos seus pecados e dessas práticas, você tem desejo no seu coração de abandonar tudo isso, porque se não tiver, não vai funcionar. É evidente que é o Senhor Jesus que vai nos ajudar, é o Espírito Santo que vai compor conosco essa força para vencermos esses desafios, porque muitas vezes já estamos tão envolvidos com essas práticas que dizemos no nosso coração: eu não consigo me livrar dessas coisas, eu não consigo sair desse laço. E é verdade, você não consegue sair mesmo pela sua própria força. É por isso que Jesus vem e morre naquela cruz por nós e leva lá todos os nossos pecados. Mas se você se colocar diante do Senhor arrependido e humilhar-se diante dele e dizer: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar essa condição, eu quero viver uma vida para te honrar e para engrandecer o teu santo nome, para que vidas venham a ser alcançadas através do meu testemunho, de como eu era e como agora eu sou. Você precisa de Jesus. Nós não estamos aqui, nós não chegamos até aqui, nenhum de nós chegamos até aqui sem que o Senhor Jesus nos alcançasse, sem que os nossos joelhos não fossem dobrados em arrependimento sobre os nossos pecados e sobre as nossas más práticas, sobre a nossa vida de filhos do maligno. Mas a boa notícia para nós é que temos a oportunidade de viver então agora como filhos do reino. E o próprio escritor ainda aqui aos Gálatas, ele vai dizer: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne
e com as suas paixões, os seus desejos. Veja, queridos, o apóstolo Paulo, após trazer esse relato, essa lista de ações inconsequentes da nossa vida, distantes do Senhor, ele nos diz que temos a oportunidade de pertencer a Cristo Jesus, crucificando a nossa carne, crucificando os nossos desejos, os nossos impulsos, que nos tiram da presença de Deus. E crucificando é levar a cruz, porque foi lá que foi crucificado, foi lá que foi levado os nossos pecados. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, e passam agora a manifestar aquilo que Paulo nos ensina, que são os frutos do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a paciência, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas não se engane, queridos, muitas vezes você tem algumas dessas características, algumas dessas qualidades aqui. Você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa de paz, não faz mal a ninguém. Até paciente também, tem facilidade de ajudar as pessoas, tem bondade no seu coração. Mas se você também tem as outras práticas paralelas a essa, as práticas que são características e qualidades dos filhos do maligno, não se engane, você está fora daquilo que podemos dizer de filhos do reino. E por isso a cruz foi construída, por isso Deus construiu aquela cruz, para que Ele mesmo descesse até nós, e Ele sendo sacrificado por nós pudéssemos vencer esses pecados que tanto nos afastam do Senhor. E esse é um momento de decidir, é um momento de decisão. Essas coisas, essas sementes não param de ser lançadas por Satanás no meio da sua igreja, porque ele busca incansavelmente derrubar aquilo que o Senhor construiu. E eu quero convidar você e oferecer essa oportunidade de você virar essa chave na sua vida, entregar a sua vida no altar do Senhor Jesus, chamando você para viver o novo de Deus na sua vida, viver uma nova história na sua vida, viver o sobrenatural de Deus na sua vida, sair dessa vida muitas vezes ainda rala, ainda vivendo na superfície. Eu queria convidar você a fazer essa oração, mas antes disso, nós vamos cantar esse cântico ao Senhor.
quer tomar essa decisão essa manhã? Você quer tomar essa decisão enquanto você está aí assistindo essa live? De viver esse novo de Deus com você, de sair dessa condição de filho do maligno, deixando e abandonando essas obras do maligno que te enganou até hoje, mas aqui, hoje, a ti foi revelado as coisas que desagradam ao Senhor e te afastam do reino, e te tiram aquilo que é mais precioso, que é a vida eterna com Deus. Isso aqui tudo vai passar para todos nós, passa rápido. Você vai trocar isso pela eternidade que você vai ter em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. E se você está tomando essa decisão agora, coloque a mão no seu coração e faça. É um símbolo. Colocar a mão no seu coração é um símbolo. E faça, repita essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo da minha vida pregressa, me arrependo dos males, ó Deus, que eu tenho praticado. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor, para que eu venha viver uma vida de acordo com a Tua vontade, praticando as coisas que o Senhor preparou para mim, as grandes obras que o Senhor preparou para eu viver. Toma, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e me ajude a viver esse novo tempo contigo. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você está aqui, você fale com um de nós. Se você fez essa oração aí na sua casa, escreve aí na nossa live, fale conosco, nós vamos entrar em contato com você e nós vamos procurar te ajudar nessa sua caminhada. Não ande sozinho. A missão tem essa proposta de não deixar ninguém andar sozinho. Você não vai andar abandonado dessa vida cristã. Você vai ter alguém para estar orando com você, para estar acompanhando você, para ser seu amigo e apresentar você à família de Deus. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil, nós temos essa missão de ajudar você. Mas eu queria fazer uma outra oração para aqueles que já receberam o Senhor Jesus no seu coração. Ontem eu queria até contar uma pequena história para vocês. E ontem eu estava assistindo um vídeo da America's Got Talent, aquele negócio lá que o pessoal vai fazer uma apresentação e tem lá as pessoas para julgar. E um homem chamado Archer Williams, ele passou por um grande desafio na vida dele. No ano de 1982, esse homem foi preso numa prisão americana. E ele ficou preso de 1982 a 2019, quando recebeu a sua liberdade. Esse homem foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu. E somente após 37 anos, preso injustamente, ele recebeu a sua liberdade, porque a tecnologia, o avanço da tecnologia, com os exames de DNA, constatou que ele não estava na cena do crime. E identificaram o real criminoso. Sabe, queridos, ele relata que no seu julgamento não haviam provas concretas
contra ele. Mas o fato é que ele não tinha recursos para manter grandes advogados. E ele foi usado, esse homem foi injustiçado de várias formas, porque não haviam provas concretas para condená-lo. Mas ele foi usado por homens maus, cruéis, filhos do maligno, para acabar com a sua vida. Mas ele disse algo interessante: fui condenado à prisão perpétua, mas decidi que a minha mente não seria aprisionada. E ele foi nessa apresentação, sabe? E cantou lindamente, foi aplaudido. Não só pela sua voz. E se ele recebeu a liberdade em 2019, nós estamos em 2021. Eu não sei se isso aconteceu, essa apresentação recentemente. Mas, queridos, eu decidi que a minha mente não seria aprisionada. E sabe, Satanás tem lançado sobre a igreja sementes venenosas, tem lançado sobre as nossas vidas sementes venenosas. Ele não para de lançar sementes venenosas na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida dos crentes, na vida dos missionários, na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Ele não para de lançar sementes venenosas. Mas o que eu digo para vocês: consagrem a sua vida ao Senhor e não deixem as suas mentes serem aprisionadas nas mentiras que Satanás tem tentado plantar na sua vida. Você é filho, a sua identidade é de filho. Você é filho de Deus, é filho do Deus Altíssimo. Tome posse dessa palavra. Não deixe que nada venha te colocar para baixo. Não deixe que nenhuma palavra dos filhos do maligno venha te colocar para baixo. Você é filho do rei, é filho de Deus. Mas a sua luta não é contra as pessoas. A sua luta se dá no mundo espiritual. Para essa pessoa, você vai orar por ela. Você vai pedir perdão pelos pecados dela. Você vai pedir que o Senhor a perdoe, porque Jesus disse lá da cruz, enquanto era crucificado, e era uma injustiça, porque Jesus não tinha culpa alguma. E o que Jesus disse? Um dos brados de Jesus na cruz foi: perdoa, porque não sabem o que fazem. E é assim que nós devemos enfrentar e encarar, levantar as nossas cabeças para o alto e olhar para Deus. Não porque somos altivos, não, mas porque somos filhos e temos a quem recorrer. É o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Enquanto nós trabalhamos para Ele, Ele cuida de nós, porque é promessa da sua palavra. Mateus 6:36. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Preocupe-se em honrar a Deus, que foi aquilo que Davi fez. Ele procurou honrar a Deus em detrimento da sua própria vida. Ele não se preocupou com a sua própria vida, que ele poderia ser atingido por aquele gigante, que ele poderia ser morto, mas ele quis honrar a Deus, e é para isso que nós somos chamados. Não deixe Satanás nunca colocar você para baixo. Você é especial. Você é cheio do Espírito Santo e Ele quer transbordar de você. Não importa se você é novo na fé ou se você tem mais tempo na fé. É o Espírito Santo que vai te conduzir quando você abrir a sua boca para proclamar o Evangelho, as boas novas de salvação. Não tenha medo, tenha coragem, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para vencermos as batalhas que Ele preparou para nós, alcançarmos as vidas. E
todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quero orar por você, quero orar aqui pela igreja. Deus, te louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai. Te pedimos, ó Deus, que cada coração, Senhor, que já se entregou a Ti e assumiu um compromisso contigo, Senhor, venha ser ministrado pelo Teu Santo Espírito, Pai, e conduzido a lugares mais altos que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Toma em Tuas mãos, Senhor. É nosso pedido, Pai. Toma em Suas mãos, Senhor. Ó Deus, não permita, ó Deus, que as sementes que Satanás tem procurado plantar no meio da sua igreja, não somente da igreja, da missão Novo Mover, mas da sua igreja, ó Pai, na face da terra, Senhor. Não permita que essas sementes, ó Pai, venham a crescer, Senhor, mas que elas sejam totalmente retiradas, ó Pai, para que o seu povo consiga crescer e avançar e levar e anunciar a Tua palavra a todos aqueles que ainda não Te conhecem. Fortalece a Tua igreja, fortalece cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada um, ó Deus, que tem o desejo no seu coração de Te servir e que se entregou a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje nós teríamos a nossa ceia, mas ela ficou transferida para o próximo domingo, tá? E nós queremos agradecer, né, você que está aí nos assistindo e que acompanha nossas páginas, compartilha essa live, né? Se você tomou a decisão de viver uma nova vida com Cristo, fale conosco, mande uma mensagem e nós vamos caminhar junto com você. Então, estamos encerrando esse nosso momento de culto e que Deus nos abençoe. Amém. O Senhor nos abençoe. Amém.